como vai você? Prazer estar aqui novamente falando com você. Espero que você e sua família esteja bem e que seus dias sejam bons. Estamos perto, talvez, de uma tentativa de retornar, mas ainda com algumas questões a serem resolvidas, algumas preocupações ainda a serem levadas em conta. Mas enquanto isso seguimos aqui na nossa reflexão, no nosso pensamento, na nossa devocional, refletindo sobre a importância das emoções na nossa condição humana. É fato que um dia o vírus vai passar e um remédio surgirá com as devidas perdas, né, que nós vamos tendo ao longo do caminho, mas vai passar. No entanto, as nossas questões e as nossas pendências pessoais não passam assim com uma vacina, né, com um remédio, com o tempo. Ao longo da nossa caminhada a gente vai tendo que lidar aí com muitas questões que envolvem sim o nosso conjunto de crença, nossa fé e os nossos valores cristãos. E nessa caminhada, né, eu pensando em linhas gerais aí sobre o cristão e seus traumas emocionais, né, que a gente costuma usar essa palavra para expressar aquilo que é oriundo das nossas emoções e que gera toda essa gama de situações. Eu sempre digo isso, faz parte do meu discurso, que o crente sofre duas vezes, né? Ele sofre porque ele tem a sua questão, o seu trauma, o seu problema, a sua pendência emocional, e ele sofre também um pouco com a culpa por achar que por ter fé, por ser cristão e ter Deus no coração, ele não deveria sentir o que sente. E aí ele vai sofrendo duplamente, né, com relação aos seus problemas interiores. E aí a gente vai buscando, entre uma tentativa meio desorganizada de ajustar essas duas realidades, esses dois sofrimentos, nós meio sem querer, como diria o filósofo, né, meio sem querer querendo, filósofo do nosso tempo aí, nós entramos pelo menos em duas perspectivas assim, muito perigosas, né, da nossa vida. Uma delas é o desespero e a desilusão. As pessoas vão tentando ajustar, e elas ficam desesperadas e não sabem o que fazer para organizar esse monte de situações, um monte de emoções que sentimos, e esse desespero vai gerar uma desilusão, porque se espera que isso seja resolvido ao longo do tempo e não é. E essa desilusão vai esfriando, vai mudando, vai afastando e vai dando outra direção. Ou, meio sem querer querendo, a pessoa vai entrando numa relação de hipocrisia e fingimento, né? Que vai gerando o uso de máscaras, né? O uso de peças teatrais, né? que vamos apresentando aí ao longo da nossa vida. Na maioria dos casos, na maioria das vezes, né, são tentativas assim, muito imperceptíveis. A gente não percebe que está indo ou está fazendo o que está fazendo e vai indo para um desses dois caminhos. Eu acho importante lembrar algumas coisas para a nossa gama, né, para o nosso nicho, para o nosso conjunto de pessoas aqui. Obviamente que eu sempre falo a vocês, especialmente aqui da IBAG, mas sei também que outras pessoas vão ouvir isso. Mas algumas alternativas é importante a gente pensar, né? Primeiro que pessoas com fé sinceras, verdadeiras, como você elas não estão livres de perturbações emocionais ao longo de sua trajetória. A vida pressupõe perturbações emocionais. E eu cito aqui
o Salmo 18, versículo 4, onde Davi diz assim: tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram, sugerindo que a poesia, né, a canção de Davi está sempre ligado a uma realidade de uma vida envolvida em tristeza que o cerca, tristeza ao ponto de morte que o toma, e essa ideia de impiedade, de coisa má que vem dele, vai sempre assombrando. Davi tem uma história de vida muito complicada em relação aos seus familiares, em relação aos seus filhos, né? A ideia é que quando nós temos uma experiência emocional muito forte na nossa trajetória, e às vezes não precisa nem ser forte assim, tão forte, tão intensa assim, mas essas experiências emocionais nos marcam. Se você for ler a história de José, por exemplo, que eu poderia dar uma explorada aqui, mas não o farei, a relação dele, de seus irmãos, aquela experiência de ser jogado no poço por conta de ter recebido um presente de forma especial, gerou por muitos anos uma condição de perturbação emocional, tanto nele, que ascendeu, teve sucesso profissional, experimentou Deus, expandiu em termos de pessoa e de trabalho, como seus irmãos, que levaram a sua vida normal, cuidando das suas coisas, das suas ovelhas, né, dos seus gados, dos seus afazeres, das suas famílias, mas sempre atormentados por aquela perturbação emocional advinda daquele evento. Então, o fato de você ter fé, crer em Deus e ser uma pessoa sincera e verdadeira na sua fé, não livrará você dessas perturbações emocionais. Você precisa aprender a ajustar isso, entender isso, aceitar isso e lidar com isso de uma forma sempre positiva, sempre que te faça crescer, né? Por positivo aqui eu quero dizer não apenas pensamento positivo, que as pessoas querem dizer, isso não aconteceu, eu preciso não pensar, não, mas positivo no sentido de encarar isso e tornar isso parte de quem você é e fazer com que você cresça a partir dessa experiência, porque somos humanos e assim é, e assim será, sempre foi e sempre será. Pessoas com fé, elas não estão livres de ambiente familiar não saudável. Já citei José, já citei Davi, mas eu gosto especialmente da história de Jacó e Esaú, que descaradamente é mostrado para a gente que aquele ambiente familiar não era saudável. Muito provavelmente não exista um ambiente familiar saudável totalmente. Essa ideia de totalmente saudável, ele não existe. Até porque rejeitar é ruim, não amar é ruim, mas amar demais, amar excessivamente, amar ao ponto de controlar é ruim também. E o texto dá conta lá em Gênesis 25, 28, dizendo assim: Isaac preferia Esaú, porque gostava do que Esaú fazia, ele era caçador. Rebeca preferia Jacó. Essa preferência, que a gente pode até discutir se existe ou não, né? Muitos vão dizer que não existe, outros que sim, mas a verdade é que isso vai se montando aí, se remontando num ambiente familiar não saudável, e essa preferência vai gerando situações que vão mexendo com o interior da pessoa e vai gerando parte dos problemas que nós temos. Não temos como fugir dessa realidade que nós somos resultado do nosso ambiente familiar. Isso não é uma crítica aos pais necessariamente, mas é uma constatação. Como eu disse, não adianta, eu vou amar, como as pessoas dizem mesmo, vou amar incondicionalmente o meu filho, a fim de que ele não tenha problema, lê do engano, né? Isso não é possível. E a história de
de Jacó e Esaú, ela é marcada ao longo de toda uma vida, por conta dessas preferências paterna e materna. O pai escolhe um, a mãe escolhe outro, e eles disputam. E isso gera problema entre os dois, isso gera problema no futuro, até que um dia isso precise ser acariado, isso precise ser revisto e então encarado de forma a trazer uma nova perspectiva de vida, que é o que nós temos que fazer. Nós não precisamos levar esse ambiente à frente, não podemos e nem devemos guardar isso tão acentuadamente, mas também não dá para desconsiderar isso. Então a verdade é que eu vou criar meu filho na igreja, eu vou fazer culto devocional com meu filho. Eu já ouvi pessoas me dizerem, por exemplo, cristãos sinceros, verdadeiros, que não suportam culto doméstico, porque o pai obrigava a fazer culto doméstico quando era criança. Então, eu vou forçar, eu vou criar no caminho que deve andar. Já alertei vocês aqui sobre isso, que vai dar um resultado X, não vai, né? Então, ambientes familiar não saudáveis é uma realidade com a qual nós temos que lidar, tá bom? Pessoas sinceras, pessoas com fé e honesta, que creem, amam a Deus e têm uma vida honesta, elas não estão livres de culpa. Nós temos muito problema com a culpa, isso é notório em todas as áreas, mas a religião, o ambiente religioso, ele é um ambiente proliferador de culpa, né? Nós vamos lidando isso de maneiras assim muito específicas, mas a verdade é que você tem culpa. Porque culpa, se a gente pensar aqui do ponto de vista bíblico, né? O salmista diz assim lá: enquanto eu me calei e escondi os meus pecados, meu corpo definhava. Ele somatiza, né? Ele sente no corpo físico uma dor por conta de uma culpa que ele tem, mas ele não reconhece. Nesse caso, não dá para viver totalmente sem culpa. Se a culpa é genuína, ela é genuína, você precisa assumir, né? Eu sempre falo isso: se você passa um semáforo, né? Você passa o farol vermelho, você vai receber uma multa. A culpa é da indústria de multa do Estado? Mas você passou. Então você tem uma culpa. Assuma, neste caso, que você tem a culpa e você precisa pagar por ela. O que Davi está dizendo aqui é que ele deixou de assumir a culpa que ele tinha. Não dá para viver totalmente sem o reconhecimento dessa culpa. Do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da vida cristã, você vai ser sempre devedor, sempre devedor. Não há nada que você faça, não há nada que você produza, não há nada que você crie em termos de dedicação que vá te eximir dessa responsabilidade. No que diz respeito a essa culpa pecaminosa, essa culpa do pecado, o que você pode fazer é o que Davi não fez por um período de tempo muito grande, é confessar. Para confessar você precisa assumir. Para assumir você precisa dizer: eu sou culpado por ter feito isso. Mas você não precisa viver culpado, né? Você não precisa viver se sentindo mal. Aí a gente entra na outra categoria, que é aceitar também que eu posso ser perdoado por uma culpa. Se eu pago a multa por conta de ter infringido uma norma, eu zerei, né? Então eu deveria tomar cuidado, obviamente, para não infringir essa lei de novo, mas muito provavelmente eu a infringirei. Então, talvez aceitar que nós não temos como produzir perfeição, santidade por nós mesmos, né?
Vou fazer coisas para Deus para tentar me livrar dos erros que eu acho que tem. Não, erros precisam ser confessados, e na medida que eles são confessados, você vai lidar com isso como um problema, que é um pecado, mas também que gera conteúdos emocionais. Então não há como livrar-se totalmente disso, principalmente, repito, do ponto de vista religioso. Pessoas com fé, para fechar aqui a nossa reflexão, elas não estão livres do fingimento, elas não estão livres das máscaras, né? Muitas pessoas que eu conheço são pessoas sinceras, verdadeiras, honestas, mas que acabam com o tempo usando máscaras, né? Usando uma fachada. Eu gosto muito da palavra de Jesus, que ele vai criticar, né, o uso exagerado de uma máscara, no sentido da expressão hipocrisia. Ai de vocês hipócritas, né, que são como sepulcros caiados, bem limpinho, bem arrumadinho por fora, mas por dentro estão cheios de toda a imundície, né? O que nós não podemos, primeiro, é fingir que não fingimos, né? É fingir que não temos um problema, fingir que eu não tenho crises, fingir que eu não tenho dúvidas, porque senão, apesar da fé genuína, apesar do desejo genuíno, a gente vai colocando máscara e nos perdemos diante desse uso dessas máscaras, e essa máscara vai virando aí um traço de quem nós achamos que somos, e aí você mesmo vai se perdendo ao longo do tempo e não sabe mais se você é com máscara ou se você é sem máscara, e quando você passa a acreditar na própria máscara que você usa, isso vai virando um problema interior muito forte, vai trazendo conflito à sua fé, porque você vai querer sustentar a máscara que você foi colocando ao longo da sua jornada, né? Além disso, é muito característico e muito comum das pessoas que usam máscaras se defenderem acusando o outro. O problema do hipócrita não é só que ele finge, o problema é que ele finge que não finge, e aí critica o outro como se ele estivesse superior àquela outra pessoa. E isso sim é o que Jesus critica, não só o uso da máscara, mas o uso da máscara que faz você fingir para você mesmo e criticar o outro, que às vezes é uma condição até menor que a sua. É um caminho longo, é um caminho sempre difícil, como eu disse, não há uma vacina fácil para isso, não há um remédio fácil para isso, a não ser essa autoavaliação diária, de olhar para dentro de si, de reconhecer todas as suas áreas, todas as suas dificuldades, todas as suas responsabilidades, o que é parte sua, o que não é, colocando cada coisa no seu devido lugar e entendendo que nada disso torna você uma pessoa sem fé ou com menos fé do que quem não apresenta esse tipo de problema. Tá bom? Espero que seja uma reflexão útil para a sua vida e que você consiga entender que é importante viver de forma saudável, viver de forma harmônica consigo mesmo, que gerará uma vida com Deus mais saudável e vida com o próximo também mais saudável, tá bom? Deus abençoe a sua vida, fique em paz, fique bem, espero que em breve possamos nos encontrar novamente, tá bom? Até breve.